1 Pedro, capítulo 1, nós vamos ler os versos 18 e 19. Amém? Algumas pessoas estão curiosas por saber quais os cânticos que você vai ministrar nessa primeira etapa. Quando eu ler o versículo, você vai saber que cântico que é. 1 Pedro. Todo mundo achou? Quem achou, diga amém. Então vamos lá. 1 Pedro, capítulo 1, versos 18 e 19, diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Amém? Fala comigo assim: o sangue de Cristo Jesus me faz vencer, me faz renascer, reviver para Deus. Podem se assentar. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Preste bastante atenção naquilo que o Senhor quer nos despertar nesse dia, queridos. Porque eu creio que algumas coisas que eu vou falar aqui talvez não seja novidade para você, talvez você tenha já ouvido falar, mas a minha oração é para que o Senhor traga a nós nessa tarde um espírito de revelação. Porque para a palavra de Deus ser viva em nós, ela precisa ser revelada a nós. O Espírito do Senhor precisa abrir o nosso entendimento, para que aquilo seja vivo na minha vida e na sua vida. Se não for pelo Espírito do Senhor, queridos, você abre a palavra e você apenas fica conhecedor de letras, de palavras, de histórias. Mas o Espírito vivifica, o Espírito traz vida à palavra, para que eu venha vivê-la no meu dia a dia. Amém, amados? A palavra de Deus, ela nos foi enviada para nos transformar, para nos libertar. Eu vou esperar vocês tirarem um bloquinho desse saquinho, porque esse saquinho tá uma maravilha de chique, 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 chique. Aleluia! Gostaram do bloquinho? Personalizado, que maravilha, Deus é muito bom. Todo mundo já abriu o bloquinho? Todo mundo já pegou aí? Agora vocês vão largar o saquinho. Amém? Não vão fazer mais nenhum barulhinho. Fala para o irmão que está do seu lado assim: larga o saquinho. Não faça mais nenhum barulhinho. Faz assim para ele, ó. Amém. As profundidades da palavra precisam ter atenção. Amém? Glória a Deus. Nós temos clamado por olhos do Espírito. E olhos do Espírito nos fazem enxergar nossa vida, as situações que estão à nossa volta com uma ótica do Espírito, não humana. E nós lemos aqui que nós não fomos comprados, né? Comprados com prata ou ouro, coisas que são corruptíveis, mas nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Valioso sangue de Jesus. Fala comigo assim: precioso sangue de Jesus.
Você sabe qual é o valor do sangue de Jesus? Você já parou para entender a preciosidade do sangue? Porque quando nós, igreja, entendemos o sangue de Cristo Jesus, nós não precisamos mais nos submeter a nenhum tipo de escravidão. Amém? Nós não precisamos mais nos submeter a cativeiro, porque o sangue veio para nos resgatar do cativeiro. Na ótica humana e científica, o ouro e a prata são preciosos e o sangue é perecível, não é? Já Pedro vem falando em uma ótica espiritual. Ele vem falando que o ouro e a prata são perecíveis e o sangue de Jesus precioso, valioso. Fala para o irmão que está do seu lado: Deus não vê como o homem vê. O sangue de Jesus, ó sangue de Jesus, precioso sangue de Jesus. Nós vamos repetir esses 2 versículos que nós falamos aqui, só que na primeira pessoa, nos apoderando desses versos. Amém? Eu vou falar e vocês vão repetir comigo, porque eu creio no poder da confissão da palavra. Amém, amados? Você vai confessar comigo assim: não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que eu fui resgatado. Faz assim comigo, ó, que eu fui resgatado. Da minha maneira inútil de viver. Que por tradição recebi de meus pais. Mas com o precioso sangue de Cristo. De um cordeiro imaculado e incontaminado. Fala assim comigo: eu fui comprado. Eu fui adquirido. Amém? Se você foi comprado, se você foi adquirido, você não precisa mais andar perdido. Nós vamos falar algumas características que o sangue de Cristo Jesus veio trazer a todo aquele que nele crê. E a primeira característica que o sangue de Jesus veio trazer foi a redenção. Fala para a pessoa que está do seu lado: o sangue de Jesus veio trazer a redenção. Você sabe o que é redenção? A palavra redenção significa remir. E eu chorei quando eu estava estudando sobre isso, porque eu falei: tudo bem, Senhor, remir, eu quero uma palavra mais clara para os meus irmãos entender. Então tudo bem, a gente vai lá no dicionário e acha: remir é tirar do cativeiro, é pagar a minha dívida. O sangue de Jesus veio para me tirar do cativeiro. Isso significa que eu não preciso mais me submeter a nenhum jugo de escravidão. Isso significa que quando o homem pecou e ele entrou num ambiente de escravidão, num ambiente de morte, distância da glória de Deus, distância da presença de Deus, o sangue de Jesus veio para pagar a dívida. O salário do pecado era morte, então ele veio morrer para pagar. Está pago a sua dívida. Satanás não pode te acusar mais. Satanás não pode agora ficar te julgando mais, porque o sangue pagou, quitou a dívida. Eu vou ser mais clara.
Porque eu quero que você entenda isso na sua vida prática. Quando Satanás vier com engano na sua mente, com palavras de condenação, mas você fez isso, lembra? O que você está fazendo aí na casa do Senhor, levantando mão, cantando? Você já fez isso, você já fez aquilo, não é? Aí vem aquele pensamento, aí você que estava com a mão levantada já começa a fazer assim. E já começa a murchar. Porque aquele pensamento começou a te oprimir. Mas quando eu e você, como igreja do Senhor, entendemos o valor do sangue de Jesus que foi vertido lá naquela cruz, eu vou falar para Satanás assim: eu fui comprada. Eu fui comprada. O sangue de Jesus me garante a redenção. Eu não estou presa mais, Satanás, aos seus jugos. Eu não estou presa mais aos seus domínios. E eu quero ser mais clara ainda. Nada, nenhuma cadeia Deus tem para você. Nem cadeia na sua mente, nem cadeia na sua alma, nem cadeia no seu espírito, nada que te prende, Deus tem para você. E quando nós nos apoderamos do sangue do Cordeiro, nós começamos a declarar e a profetizar, a proclamar: eu fui comprado, a dívida foi paga, o Senhor me trouxe a redenção, então eu não vou me render a você mais. Vou dar uma paradinha para você analisar o que tem te dominado. O que tem prendido a sua vida? O sangue de Jesus, ele não veio simplesmente, o que já é muita coisa, mas ele não veio simplesmente para nos livrar do inferno e nos levar para o céu. Ele veio para nos remir, ele veio para nos tirar do cativeiro. Eu sirvo ao Senhor, mas eu tenho tanta angústia, eu não sei de onde sai tanta angústia, pastora. Começa a se apoderar do poder do sangue na sua vida, minha irmã e meu irmão. Muitas das vezes nós não nos apoderamos porque não temos o entendimento do que é o sangue de Jesus. E hoje você vai sair daqui entendendo o que é o sangue de Jesus. Fala comigo assim: o sangue de Jesus me comprou e me remiu para que hoje eu viva uma vida de libertação. Você sabe o que isso significa lá na sua vida, meu irmão? Você sabe o que significa isso lá na sua casa? Significa você olhar para aquele filho que está te dando problema, não olhar para ele, né? Mas lutar contra o espírito maligno que está agindo na vida dele e dizer: espírito de escravidão que está atuando na vida do meu filho, eu clamo o sangue de Jesus sobre ele agora. E você não terá poder mais. Quando eu entendo o poder do sangue, eu o clamo com entendimento, então o poder dele vem se manifestando. Por exemplo, o sangue de Jesus veio para trazer vida. Seja qual for a área da sua vida que estiver em morte, clame a cobertura do sangue do Cordeiro. Clame a cobertura do sangue do Cordeiro. Amém, amados? Em Hebreus 9:12, não precisa de abrir, só anote para ganharmos tempo, diz assim:
não por meio de sangue de bodes e novilho, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve a eterna redenção. Pelo sangue, ele trouxe a redenção. Pelo sangue, ele trouxe a remissão dos meus pecados. Eu quero explicar para você, de uma forma assim, bem fácil de você entender. É como se eu pegasse um copo cheio de água, sujasse ele bastante, mostrando uma vida cheia de pecado, cheia de amarras, cheia de angústia, porque nós temos que entender uma coisa: nem todo mundo que aceita Jesus tem a sua vida transformada. Muitas das vezes as pessoas acham que é um passe de mágica, né? Aceitou Jesus, tudo mudou, tudo mudou. Tudo é uma questão, querido, de desenvolvimento, de conversão, passo a passo, dia a dia. E nós viemos para a presença do Senhor sujos, imundos. E quando nós entendemos o precioso sangue de Jesus, ele vem nos lavando e nos tornando limpos de novo, como se nós não tivéssemos pecado. É isso que o sangue de Jesus faz. Quando você entende o valor do sangue de Jesus, você não vai receber mais o espírito de condenação sobre a sua vida, te acusando, te pesando, te oprimindo. Nós, como igreja, precisamos entender o valor do sangue. Precisamos saber o que o sangue veio fazer. Por que Jesus derramou este sangue? Para eu não viver mais em cativeiro. Isso para mim, irmãos, eu já poderia ir embora com o meu coração aquecido. Aleluia, Jesus veio veio derramar o seu sangue para eu não viver mais em cativeiro. Quantas prisões, muitas das vezes, assolam a sua vida, mesmo você estando na casa de Deus? Quantas coisas nós tentamos mascarar para as pessoas? Quantas coisas nós tentamos esconder para as pessoas? Através de atitudes religiosas, tentamos esconder quem realmente somos, através de mãos levantadas, através de alguns rituais. Eu quero dizer para você que Jesus, ele veio para libertar o seu interior. Jesus, ele veio para que nós sejamos livres. Fala comigo assim: Jesus veio. Não. Vamos lá, irmão, mais forte, porque eu quero que você acredite nisso, porque se você acreditar no poder do sangue, você vai economizar seu dinheiro de muitos médicos. Os psicólogos vão entrar meio que na falência. Né, Rose? Antes de você começar a trabalhar, já vai falir. Brincadeira, irmãos. Mas quando nós entendemos o poder do sangue, meus irmãos, nós temos uma garantia. Eu fui comprado para ser livre. Eu não fui comprado para entrar dentro da igreja, viver uma vida religiosa, deixar de participar de uma missa para participar de um culto. Eu não fui comprada por um precioso sangue de Jesus para simplesmente vir aqui uma vez por semana, levantar as minhas mãos bonitinhas, cantar umas músicas também bonitinhas, que me fazem arrepiar um pouquinho e ir embora para casa como se nada tivesse acontecido. Eu fui comprada pelo precioso sangue de Jesus para eu ser livre. Todo fazendeiro, homem rico que comprava escravos, eles o compravam para quê? Para que eles fossem seus escravos. Mas Jesus não, Jesus comprou aqueles escravos do pecado, né? Ou seja, a humanidade, para que sejamos livres.
Ele não te comprou para você ser preso. A nada. A nada. Ele não te libertou do inferno para te aprisionar dentro de uma religião. Ele não te libertou de um mundo para te aprisionar no meio de um monte de regras religiosas. Porque o que Deus quer de nós é um coração inteiro. É um coração inteiro. Ele não nos comprou para nos ter pela metade. Ele não nos comprou para brincarmos de filhinhos de Deus. Deus é um Pai celeste que cuida de nós. E nós precisamos entender o valor do sangue de Jesus. Efésios 1:7 diz assim: nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Fala comigo assim, em Cristo. Não, um pouquinho mais forte, irmãos, bem decididos, porque vocês estão crendo na palavra? Então vamos declarar, em Cristo. Aleluia. Sou livre do cativeiro. Minha dívida está paga. Faz assim comigo, ó, está paga. Quando Satanás te esfregar seu pecado na cara, esfrega para ele também, ó, minha dívida está paga. Amém? Vamos lá. Minha dívida está paga. E eu tenho o perdão dos meus pecados por meio do sangue, de acordo com as riquezas da graça de Deus. O sangue é a manifestação da graça de Deus, que nos alcançou, que nos libertou. Deus me chamou, irmãos, para andar em vitória. Logicamente que isso não significa que eu não vou ter momentos tristes. Isso não significa que eu não vou ter momentos desafiadores. Isso não significa que eu não vou ter momentos onde eu vou ser tentada a ter medo. A questão não é sermos tentados a ter medo, ou sermos tentados à angústia ou à ansiedade. A questão é o que eu faço com essas tentações. A tentação nada mais é do que Satanás tentando me tirar do centro da vontade de Deus. Isso significa tentação. Agora, o que vai acontecer diante da tentação depende da minha resposta à tentativa de Satanás. Ele está tentando te aprisionar em pensamentos, muitas das vezes, de menosprezo a você mesmo. Muitas das vezes você pode ter crescido ouvindo que você não era nada, que não ia dar em nada, que não ia fazer nada certo. E isso ficou tão firme na sua mente, tão firme na sua mente, no seu coração, que hoje você já é um adulto, acredita nisso como se fosse uma verdade. Isso são prisões, isso são cadeias, isso são cativeiros que precisam ser quebrados. E a partir do momento que eu reconheço o poder do sangue de Jesus que veio para me remir, que veio para me tirar do cativeiro, eu começo então a declarar: eu não aceito mais esse sentimento de menosprezo, eu não aceito mais esse sentimento que eu carrego durante toda a minha vida. Eu vou repetir, eu oro para que o Espírito de revelação venha sobre a sua vida e que você saia daqui nessa tarde entendendo o que é o sangue de Jesus. De forma que você lá no seu dia a dia possa clamar esse sangue. Clamar esse sangue. Sobre tudo aquilo que está preso. Tudo, irmão, tudo é tudo.
tudo é tudo, não é só algumas coisas, não. Já viu aquelas pessoas assim que são uma bênção, que oram, foram batizados já no Senhor, amam ao Senhor, mas que não progridem? Já viu? Sim ou não? Sim, não progridem. Poxa, aí a pessoa fala assim, por que será? Fulano está na casa de Deus, fulano ama o Senhor, fulano faz tudo certinho. Tudo que, na nossa ótica humana é certinho. Por que será? Porque existem cativeiros que não são externos, mas que são internos. E aí não adianta eu orar, e aí não adianta eu jejuar, não adianta eu levantar as minhas mãos bonitinhas na casa do Senhor, que nada vai mudar. Eu preciso ser livre, eu preciso receber o poder do sangue. Eu preciso crer que este sangue veio para me fazer alguém feliz. Eu preciso crer que o Senhor Jesus não me comprou para eu viver uma vida azeda, uma vida de prisões. Tudo que eu ponho a mão, Senhor, não dá certo. Tudo que eu ponho a mão, Senhor, não vai para frente. Sonda o seu coração. Sonde o seu coração. A palavra do Senhor diz que o Senhor esquadrinha os corações. Ele vê o que nós não vemos. E só Ele tem o poder de nos mudar. Sabe por que muitas das vezes nós nos frustramos? Porque nós tentamos nos mudar. Não, tá bom, agora eu já entendi. Já entendi, pastor, quando eu chegar em casa eu vou fazer tudo certo. Agora nunca mais eu vou deixar o diabo me enganar. Nunca mais eu vou deixar ele vir sobre mim me prendendo a nada, porque agora eu já sei. Irmãos, não é assim. Toda mudança vem quando nós dependemos de Deus. Toda mudança vem do Espírito de Deus. Tudo que você ouve e aprende da palavra precisa ser colocado em oração, precisa passar pelo processo da dependência. Quando eu oro, eu estou dependendo de Deus. Deus, eu preciso reconhecer o poder do sangue de Jesus. Abra os meus olhos espirituais, porque se a tua palavra está dizendo que o sangue de Jesus veio para me comprar e para me remir, me tirar do cativeiro, então, Deus, eu não quero mais me submeter a esses cativeiros que estão no meu interior, que ninguém vê, mas que o Senhor vê. Que ninguém, Senhor, nem percebe, mas o Senhor vê. Mas Ele esquadrinha o coração para curar. Ele nunca vai esquadrinhar o seu coração para te acusar. Aleluia. Quem te acusa, quem é condenador, é Satanás. O Senhor, Ele vem te mostrando aquilo que precisa ser transformado para arrependimento e quebrantamento, não para te acusar, não para te aprisionar. Você fez, e agora? Quem fala isso, irmãos, é o inimigo, que tenta nos aprisionar ao passado, mas o sangue de Jesus nos comprou para sermos livres do cativeiro. Amém? Aleluia, aleluia. Apocalipse 5:9, você que está anotando, pode anotar essa referência também. Apocalipse 5:9 diz assim: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Amém? Fala comigo assim:
com o teu sangue, me comprou para Deus. Fala comigo assim: eu fui comprado para Deus. Você não foi comprado para o diabo. Você não foi comprado por um precioso sangue de Jesus para se submeter ao jugo de Satanás. Você não foi comprado pelo mundo. Você não foi comprado pelas mentiras de Satanás. Você foi comprado para Deus. Fala comigo: eu fui comprado para Deus. Levante a sua mãozinha assim e fala comigo: eu fui comprado para Deus. Eu fui comprado para Deus. Aleluia. Então tudo aquilo que Satanás queira colocar na minha vida e na sua vida, que seja prisão, eu não tenho que aceitar. Ai, como que eu faço? É tão difícil. Quando o pensamento vem, eu não consigo vencer. Pede ajuda, amigos de oração. Tenha amigos de oração. No reino de Deus, ninguém caminha sozinho. O sangue de Jesus veio para nos unir. O sangue de Jesus veio para nos redimir. Amém, amados? O sangue de Jesus, ele veio para nos purificar. Às vezes você tem servido ao Senhor, mas tem se achado indigno de adorar, ou de clamar, ou de interceder, que é o que muitas das vezes o inimigo coloca na mente das pessoas. Você é indigno, você não pode, não é assim? Mas o sangue de Jesus, ele veio para nos purificar. O sangue de Jesus, ele veio para nos limpar. Irmãos, nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso, porque quando eu entendo isso, eu peço perdão a Deus, em nome de Jesus, pelo meu pecado, e eu já recebo automaticamente o perdão. Amém? A dificuldade das pessoas está em receber o perdão. A dificuldade das pessoas está em receber o perdão. Deus já te perdoou, já te limpou, já te purificou, te libertou do cativeiro, e você está lá voltando no cativeiro outra vez. E você está lá, né? Senhor, me perdoa, Senhor, de novo, eu estou aqui, porque caso o Senhor não tenha me perdoado, eu estou aqui pedindo ao Senhor perdão de novo. Quando nós não, presta atenção, quando nós não recebemos o perdão de Deus, nós estamos invalidando o sangue. Porque o sangue de Jesus veio para me limpar. 1 João 1,9 diz o seguinte: se confessarmos as nossas culpas, ou melhor, se confessarmos os nossos pecados ao Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado e de toda injustiça. Você tem vivido uma vida de pecado? Tem algum pecado que está te aprisionando, meu querido irmão? Clame o perdão de Deus, confesse, se arrependa. Mas também, após você fazer isso, receba o perdão. Receba o perdão. E quando nós recebemos esse perdão, nós podemos adorar a Deus, ó precioso sangue do Cordeiro, que veio me tirar o peso dos ombros, que veio me tirar de um meio de correntes. Quantos de nós, irmãos, passamos anos e anos dentro da casa de Deus acorrentados? Porque não entende
o poder do sangue de Jesus. Que o Espírito do Senhor te dê entendimento hoje, para que a partir de hoje você clame o sangue de Jesus. O sangue de Jesus sobre a sua casa, o sangue de Jesus sobre a sua família, o sangue de Jesus sobre tudo aquilo que é prisão na sua vida. Amém, irmãos? Meu desejo é que vocês estejam entendendo. Aleluia, Jesus. Amém. Vamos ler Hebreus 9. Pode só anotar, irmãos, para a gente ganhar tempo. Hebreus 9, 13 e 14. Diz assim: ora, se o sangue, preste bem atenção, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhada sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte. Para quê? Para que sirvamos ao Deus vivo. O sangue de Jesus, ele veio me lavar. E eu preciso crer nisso, irmãos. Porque se eu não crer nisso, eu vou continuar tendo uma vida pesada e acorrentada pelo pecado. Assim como o povo de Israel foi liberto do cativeiro externamente, mas o cativeiro interno continuou lá dentro deles. Não é isso que Deus quer para nós. Ele não quer nos libertar do mundo para ficarmos aprisionados dentro do seu reino. O reino de Deus não é um reino de prisão. O reino de Deus não é um reino de peso. O reino de Deus não é um reino de cadeias, mas é um reino de amor, é um reino de liberdade, é um reino de verdade. E os mandamentos do Senhor não são pesados para nós. A princípio, podemos sim ter aqueles momentos de renúncia onde dói, mas depois nós vamos nos enraizando nesse amor, nesse sangue, e nós vamos tendo prazer na sua presença. Eu gostaria que você declarasse comigo assim: ora, vamos lá, ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam externamente puros, quanto mais, faz assim comigo, quanto mais o sangue de Cristo me purificará para o serviço do Deus vivo. Se você entendeu o precioso sangue de Jesus, você não vai ficar mais quietinho na igreja, pensando assim: eu sou indigno, eu não posso fazer nada, oh meu Deus. Não, por quê? Porque o sangue de Jesus veio te lavar, te restaurar para o serviço do Deus vivo. Aleluia. O sangue de Jesus. Até agora eu só fiz a introdução, tá, irmãos? Tem alguém cansado aí? Não?
Aleluia. Fala comigo assim, o sangue de Jesus, restaura a minha comunhão com o Pai. Preste atenção. Quando Deus fez o homem, Ele criou o homem para o quê? Comunhão. Certo? O homem tinha comunhão plena com Deus. O homem tinha acesso à presença de Deus. E após o pecado, houve então uma separação da presença de Deus, irmãos. O homem não podia mais entrar na presença de Deus livremente, assim. Então, através dos sacerdotes, entravam ali uma vez ao ano, que adoravam e intercediam a Deus pelo povo. Mas diz a palavra do Senhor, lá em Efésios 2:13, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Aleluia! O sangue de Cristo Jesus nos leva para perto do Criador novamente. Você entende isso? Você entende que se não fosse o sangue de Jesus, nós não teríamos acesso à presença de Deus? Você entende isso? Que se não fosse o sangue de Jesus, estaríamos cativos ao pecado até hoje. Agora, se o sangue precioso de Jesus foi vertido na cruz, por que nós não nos apoderamos desse sangue? E muitas das vezes vivemos uma vida medíocre dentro da casa de Deus. Sabe o que me faz lembrar isso, irmãos? Conhecem a parábola do filho pródigo? Eu não vou falar do filho pródigo, eu vou falar do filho que ficou em casa. O que aconteceu com aquele filho que estava vivendo perto do pai, que estava vivendo na casa do pai, mas que quando o irmão voltou, foi lá tirar satisfação com o pai? Que isso? Eu estou sempre com o senhor? O senhor nunca fez uma festa para me dar para os meus amigos, e agora esse daí que gastou todo o seu dinheiro volta, e o senhor faz essa festança para ele? Sabe o que isso me ensina, meu querido irmão? Que é possível vivermos dentro da casa do Pai, sem desfrutarmos dos seus benefícios. Eu não quero estar dentro da casa do Pai com fome. Eu não quero estar diante de uma mesa farta e com fome. Eu não quero estar diante de uma fonte que jorra e jorra e jorra e continuar com sede. Isso é uma questão de escolha. Qual é a sua escolha nessa tarde? Qual é a sua escolha, meu irmão, minha irmã? Ou eu creio no sangue de Jesus, que veio para me tirar do cativeiro, que veio para me lavar, que veio para me fazer livre, que veio para me comprar para Deus, e começo a viver os benefícios do Calvário, ou eu vou viver dentro da casa do Pai uma vida miserável, sem desfrutar daquilo que Ele tem para nós. Imagina aí, no seu lugar, uma fonte, grande fonte, imagina aí, uma grande cachoeira, aquelas águas cristalinas. Agora você imagina você diante dessa fonte e morrendo de sede. Que sensação horrível deve ser, né? Alguém fala assim, não, você está diante dessa fonte aqui, mas você não pode. Sabe por que você não pode? Porque você errou. É isso que Satanás faz. Você falhou. Você não está orando o suficiente. E aí,
A gente vai acreditando nas mentiras do diabo e a gente vai, ó. Realmente, eu não sou digno, não, de pegar e beber dessas águas. Não, senhor, não, senhora, eu não sou digna de mim mesma, mas o sangue de Cristo Jesus me fez chegar perto novamente, me fez chegar diante da presença do Pai novamente. Quantos de nós estamos na casa de Deus e molhamos só os pés, irmãos? Nesse rio. Não entramos no Santíssimo Lugar. Quantos de nós estamos diante de uma fonte maravilhosa e estamos ali só na beiradinha do rio? Vamos nos apoderar. Fala para o irmão que está do seu lado. Vamos nos apoderar. Amém. Vamos nos apoderar dos benefícios do Calvário. Vamos nos apoderar dos benefícios do Calvário. Vamos nos apoderar dos benefícios do Calvário. Porque Jesus não veio derramar seu sangue para vivermos presos. Igreja de Jesus, a volta de Jesus está próxima. E nós precisamos nos apoderar dos benefícios do Calvário. Amém, amados? Amém. Você pode repetir comigo dizendo assim: mas agora em Cristo Jesus. Eu. Faz assim, ó, eu. Que estava longe. Pelo sangue de Cristo. Eu chego perto. Aleluia! Aleluia! Irmãos, eu vibro com isso. Porque você pode ter o problema que for. Eu posso não conhecer o seu problema. Porque muitas das vezes é mais fácil alguém falar assim: você está falando isso porque você não conhece o meu problema. É mais fácil eu falar assim do que eu reconhecer que eu preciso mudar. Eu não sei o seu problema, mas seja ele qual for, a palavra de Deus diz que o sangue de Cristo Jesus veio para fazer aquele que estava longe chegar perto. Amém, irmãos? Hebreus 10, 19. Nós estamos num seminário, irmãos. Anotem. Anotem. Meditem em casa e orem em cima daquilo que vocês estão aprendendo, para que isso seja vivo na sua vida. Amém? Hebreus 10, 19 diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. Sabe o que é lugar santíssimo, irmãos? Tem gente que não sabe, deixa eu explicar. Quando ainda não havia igreja, templo, lá na época de Moisés, Deus mandou Moisés construir um tabernáculo. E o tabernáculo tinha etapas. Tinha a porta, o altar de sacrifício, a bacia para se lavar. Eu não posso me aprofundar nisso agora. Mas depois tinha o lugar santo. E depois o último lugar, o lugar santíssimo, onde ficava a arca da aliança. Presta atenção, acompanha comigo, não converse, por favor. E na arca da aliança, que representa a presença de Deus, haviam 3 elementos. O maná, que desceu do céu. A vara de Arão, que floresceu. Amém? E o terceiro, eu me esqueci, quem pode me lembrar? Obrigada, as tábuas da lei.
Preste atenção. Se na palavra do Senhor está falando que eu posso ter plena confiança em entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, significa que o sangue de Jesus me fez achegar perto da sua presença, onde há palavra, onde há poder de Deus, que é a vara de Arão, e onde há provisão, que é o maná. Eu acho que vocês entenderam bulufas, eu vou explicar tudo de novo. Fala comigo assim, o maná significa a provisão de Deus. A vara de Arão, o poder de Deus. E as tábuas da lei, a palavra de Deus. Se pelo sangue de Jesus eu posso entrar com confiança no santíssimo lugar, então eu posso, pelo sangue de Jesus, me apoderar da sua presença, da sua palavra, do seu poder e da sua provisão. Amém. Amém. E isso, irmãos, no seu dia a dia, lá na sua casa, você pode encher sua casa com a presença de Deus. Começa a clamar o sangue de Jesus, que a presença de Deus virá. Começa a clamar o sangue de Jesus, que a revelação de Deus virá. Começa a clamar o sangue de Jesus, que o poder de Deus virá. Começa a clamar o sangue de Jesus e a provisão virá. Amém? Você pode repetir comigo? Portanto, irmãos, eu tenho plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. Amém? Lugar santíssimo é lugar da presença de Deus. E na presença de Deus há abundância de alegria. Na presença de Deus há abundância de alegria. Na presença de Deus há abundância de alegria. Irmãos, eu preciso parar diante de Deus e falar: Deus, espera aí. Se a tua palavra está dizendo, eu quero na minha vida. Só assim a nossa vida será transformada, irmãos. A nossa vida não é transformada pelo simples fato de estarmos na casa do Senhor uma vez por semana, 2 vezes por semana. Nossa vida é transformada quando o entendimento da palavra vem a nós. Amém, amados? Aleluia! Continuando aqui, Gálatas 5:1 diz: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Você pode dizer para o irmão que está do seu lado: Cristo conquistou a sua liberdade. Não aceite jugo de escravidão. Não aceite jugo de escravidão. Cristo conquistou a sua liberdade. Proclame isso 15, 20, 100 vezes, quantas vezes for necessário, até que isso seja uma verdade na sua vida. Cristo pagou o preço para que eu fosse livre. A tua palavra está dizendo que foi para a liberdade que o Senhor me libertou. Não foi para eu ficar preso
a espíritos dominadores. Presta atenção nisso, irmãos. Espíritos dominadores da mente, que te escravizam em pensamentos mentirosos. Espíritos dominadores da alma, que te escravizam em sentimentos enganadores, mentirosos, e que te impede de avançar na presença do Rei, que te impede de crescer no reino de Deus. Se nós como igreja, eu vou repetir isso quantas vezes for necessário aqui nessa mensagem, se nós como igreja entendermos o precioso sangue de Jesus, nós não nos submeteremos mais a jugo de escravidão. Tem pessoas que são salvas em Jesus, que receberam Jesus como seu Salvador, mas são escravas do dinheiro, são escravas de internet, são escravas de pornografias, são escravas de sentimentos enganosos. Tudo que ela sente, ela acredita. E ela vai alimentando aqueles sentimentos, e daqui a pouco aquele sentimento está maior do que ela, e maior do que Jesus nela. Quem é o seu Senhor? Quem foi que te comprou? O medo que te comprou para Ele ser o seu Senhor? Foi o espírito de preocupação que te comprou para Ele ser o seu Senhor e te dominar tanto dessa forma? Quem é que nos comprou? Nós mostramos quem é o nosso Senhor através daquilo que nos domina. Quem tem te dominado? O que tem te dominado? Isso tem sido o seu Senhor. Então você pare e reflita, foi isso que está te dominando, que te comprou? Muitas das vezes, as pessoas estão dentro da casa do Senhor e são dominadas por tantas coisas que eu não preciso nem aqui citar. São dominadas por rancor, por ódio, são dominadas por falta de perdão, são dominadas por mágoas, são dominadas por complexos de inferioridade. Irmãos amados que se sentem como um verme, se sentem como menos que nada. Querido, você é valioso, porque você foi comprado, não foi por ouro nem por prata, foi por um sangue precioso, um sangue precioso. Eu estou aqui, irmão, para falar uma coisa que você já sabe, e eu sei que a maioria das coisas que eu estou falando aqui você já sabe, mas eu estou aqui como voz do Senhor para te lembrar, você não precisa mais ficar preso a esses espíritos dominadores. Quantas vezes você acorda e você já se depara com um peso na sua mente, com pensamentos que parece que vão arrancar suas forças? É hora de você, como igreja, clamar: o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. Espírito dominador, eu te repreendo, porque Jesus não me comprou para me ficar preso a você mais. Essa tarde é tarde de nós declararmos a falência dos espíritos dominadores. Essa tarde é tarde de nós declararmos a falência, as prisões que te prendem há anos, porque não foi para isso que Jesus te comprou. Como o mundo vai conhecer a igreja de Jesus? Como o mundo vai conhecer Jesus? Quando a igreja reconhecer o poder que ela tem. O poder que ela tem não porque ela é boa, não porque ela tem uma música bacana, não porque lá tem um pastor que fala bonitinho, que faz os outros chorarem. Não.
mas porque ela foi comprada com um sangue precioso. Um sangue que me cobre. Chama a Natália com um pano para mim, fazendo favor. Um sangue que me cobre, que me reveste. E quando eu creio e reconheço o poder desse sangue, Satanás olha para mim e vê o sangue e ele não pode me tocar. Aleluia! Satanás olha e vê o sangue na sua casa, ele não pode entrar. Como Deus reconhece os seus filhos? Quando ele vê o sangue do filho dele em você e em mim. Ali está um filho meu que foi comprado pelo sangue do meu filho. Sangue é vida. E aonde entra o sangue de Jesus, tem que entrar a vida. Essa tarde é tarde de ressurreição. Deus quer ressuscitar a sua fé. Deus quer ressuscitar a sua vida. Curar suas feridas. Quebrar cadeias. Desfazer as obras do diabo. Mas toda obra do diabo será desfeita quando eu e você depositarmos a nossa fé no sangue de Jesus. Mas como eu vou depositar a minha fé em algo que eu não entendo? Ou como eu vou reconhecer algo que eu não compreendo? Por isso Deus me trouxe aqui nessa tarde para mostrar para vocês dentro da palavra o que é o sangue, porque com a compreensão vem também o reconhecimento, e com o reconhecimento vem a fé, e com a fé vem o poder manifestando em nós. Vem cá, Natália, me presta esse pano. Vem cá. Aleluia. Aleluia, aleluia. Eu aprendi desde a minha meninice. Minha mãe não está aqui, mas ela vai me ver pela TV. Eu aprendi com ela a clamar esse sangue. Quando eu era pequenininha, nós morávamos na Rocinha, no Rio de Janeiro. Um lugar perigosíssimo, que tem pessoas aqui que só conhecem pela TV. Alguém aqui já foi lá? Olha, pessoas que foram lá. E onde eu morava, ônibus não ia, porque era num beco. O carteiro também não ia. A carta ficava lá embaixo, num lugar lá embaixo, no bairro, e nós é que tínhamos que ir lá buscar. E muitas das vezes os meus irmãos iam para a escola, viam cadáveres na rua, com um saco plástico preto. E muitas das vezes a minha mãe ia buscar os meus irmãos na escola e me deixava beber em casa dormindo, clamando os anjos e o sangue do Cordeiro. E eu cresci ouvindo a minha mãe andando na rua assim: o sangue de Jesus tem poder, 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 o sangue de Jesus tem poder.
E um dia a minha mãe eu tinha 4 anos de idade mais ou menos nessa época, a minha mãe foi confundida com uma traficante. E nós só sabíamos clamar o sangue de Jesus. E ali aqueles traficantes jogando pedra na nossa porta, e eu com 4 anos de idade levando água com açúcar para todo mundo. E eu aprendi com a minha mãe a andar na rua, clamando o sangue do Cordeiro. Antes dos meus filhos irem para a escola, eu clamo a cobertura do sangue sobre eles. Antes de dormir, eu clamo a cobertura do sangue sobre a minha casa. E naquele dia que ela foi confundida, para a glória do Senhor, nada aconteceu. Foram embora. E ela dizia: cega o inimigo, Senhor. Cega o inimigo, Senhor. E o Senhor cegava o inimigo. Meu pai, que era motorista no Rio de Janeiro, sempre voltava de madrugada para casa. E ele tinha que passar naqueles becos. E um dia, os bandidos foram fechando o beco. E um falou assim, porque a minha mãe ficava em casa acordada, orando até que ele chegasse. E um dos bandidos falou assim: esse aí não. Esse aí não. E abriram o beco e ele passou. Oh, precioso sangue do Cordeiro! Oh, precioso sangue do Cordeiro! Quantas enfermidades às vezes na nossa casa, a primeira coisa que nós clamávamos: o sangue de Jesus tem poder. Me lembro que quando eu fiquei grávida do meu primeiro filho, muitos aqui já sabem, eu tive rubéola, a 8ª semana. E quando meu esposo ligou para minha mãe, falando: olha, coloquei ela no ônibus, receba ela aí, porque eu vou pregar. Ele tinha que pregar naquele dia que nós recebemos a notícia. E a minha mãe, mais uma vez, no telefone, falou assim: meu filho, não se preocupe, porque essa criança já está coberta pelo sangue. Aleluia! Aleluia! Ela já está coberta pelo sangue. E tá aí o Levi, né? Perfeito para a glória de Deus, tirando uma nota maior do que as minhas. Oh, precioso sangue do Cordeiro, que me cura, que me guarda, que restaura minha comunhão com o Pai, que me leva de volta para perto de Deus. Sangue do Cordeiro que me livra do cativeiro. Sangue do Cordeiro que perdoa os meus pecados. Oh, precioso sangue do Cordeiro. Creia, irmãos. Creia. Sua família está destruída. Seu casamento também. Os relacionamentos estão desfeitos. Clame o sangue de Jesus, que restaura, que redime. Amém. O sangue de Jesus, ele veio para me dar uma nova vida. Ele veio para restaurar minha identidade. Amém? Romanos 8, 15 ao 17. Nós já estamos terminando, irmãos.
Diz assim, apenas anote, Romanos 8, 15 ao 17. Diz assim: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Você pode dizer comigo assim: eu não recebi um espírito de escravo para outra vez andar em medo, mas eu recebi o espírito de adoção que me recebeu como filho, voluntariamente, pelo qual eu clamo, papai, papai. Sabe por que nós podemos chamar Deus de papai? Por causa do sangue. Porque Jesus veio me trazer uma nova vida. Muitas pessoas têm dificuldade de entender isso porque não tiveram bons referenciais de pais. Mas eu quero dizer para você que pela fé você pode receber o suprimento deste Pai, desse Pai celestial, que não é como um pai terreno, que muitas das vezes é falho. Falhou com você porque falharam com Ele. Ele te deu aquilo que Ele recebeu, mas o Pai Celeste pode te suprir as carências do seu coração. O sangue de Jesus não foi vertido na cruz para que eu vivesse sobre um sentimento de orfandade. O sangue de Jesus foi vertido na cruz para que eu vivesse como filho amado do Pai. Amém. E o Espírito Santo afirma com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Amém? O sangue de Jesus, ele veio para reconciliar. Ah, não, pastor, nessa área aí não dá para mexer. Eu não tenho como me reconciliar com ninguém. Muitas pessoas me feriram e eu vou tocar o meu barco e eu vou seguir minha vida. Você pode até seguir sua vida, mas as cadeias vão seguir junto com você. As prisões vão seguir junto com você. E não é esse o propósito do sangue do Cordeiro. Amém, amados? O sangue do Cordeiro veio para nos reconciliar com o Pai e também com as pessoas. Tem pessoas que você tem dificuldade de se relacionar? Clame o sangue de Jesus sobre esse relacionamento. A palavra do Senhor diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades do mal que atuam nas regiões celestes. Clame o sangue de Jesus sobre esses relacionamentos que você tem dificuldade, que você está preso. Clame, amados, clame, porque há poder neste sangue. Amém? Há poder no sangue de Jesus. Para terminar, tem uma frase aqui do Max Lucado que diz assim: Jesus preferiu atravessar o inferno por você do que ir para o céu sem você. Ele poderia muito bem ter ressuscitado e ido para o céu, mas ele foi no inferno tomar as chaves da morte. Por você, para que você não seja mais preso, para que você não ande mais cativo.
ao medo, à ansiedade, à opressão. Amém, amados? Ele morreu e derramou o seu sangue para que nós vivêssemos. Agora uma pergunta. Você pode fechar os seus olhos, reclinar a sua cabeça, reflita no seu interior. O que tem nos impedido de receber o poder do sangue? Tudo que nós falamos aqui é o que mais eu preciso, é o que mais a Igreja de Cristo precisa, é o que mais a humanidade precisa, de libertação, de paz, de restauração. Por que essa dificuldade de recebermos o poder desse sangue? Por causa de espíritos enganadores. Porque acreditamos muitas das vezes nas mentiras do diabo. Mas nessa tarde, nós estamos aqui para que esses espíritos enganadores caiam em falência. Porque o entendimento do sangue do Cordeiro veio até você, pelo Espírito Santo, para que você seja livre. Esse é um momento seu com Deus. Este é um momento seu com Deus. Ore. Se quebrante agora. Se quebrante agora diante dEle. Clame. Se há pecados, clame o sangue de Jesus. Se há angústias, clame o sangue de Jesus. Abra seus lábios e clame. Este é um momento seu com Deus. Esta é uma oportunidade que Ele está nos dando de sermos livres. Meu Deus, como eu ansiava por conhecer sobre esse sangue. Quantas cadeias eu vivi durante tanto tempo sem necessidade, por falta de entendimento do sangue. Você e eu não precisamos mais viver essas cadeias. Você e eu não precisamos mais viver dentro da casa do Pai, famintos e sedentos. Ele tem o suprimento, Ele tem o poder, Ele tem a abundância de alegria, Ele tem a libertação que eu preciso. Oh, sangue de Jesus, sangue do Cordeiro. Jesus, vem sobre nós, sangue do Cordeiro. Vem sobre nós, tua igreja. Vem abrindo os nossos olhos para nos apoderarmos dos benefícios do Calvário, dos nossos pecados. Vem abrindo os nossos olhos, Espírito de revelação, vem sobre nós. Sangue do Cordeiro, somente, ser
pode se colocar de pé no seu lugar e levante as suas mãos, clamando, clamando o sangue, sangue do Cordeiro. Erga suas mãos, querido, erga sua voz, comece a clamar o sangue de Jesus sobre a sua vida, comece a clamar o sangue de Jesus sobre a sua casa, comece a clamar o sangue de Jesus sobre todo aquele que está morto. Comece a clamar o sangue de Jesus sobre o cativeiro. Em nome de Jesus, todo espírito dominador, todo espírito de escravidão, caia em falência agora. Agora, comece a dar lugar ao sangue de Jesus. Aonde há enfermidade, vem a tua cura pelo sangue. Vem a tua cura pelo sangue. Aonde há maldição, vem a tua salvação pelo sangue. Vem a tua salvação pelo sangue. Clame, igreja, clame. Somente por teu sangue posso entrar no santo lugar, ser livre de toda dívida, uma nova vida. Oh, aleluia! Somente por teu sangue posso voltar
vertido na cruz me faz vencer. Declare: me faz vencer, me faz vencer. Sangue de Cristo, oh meu Jesus, sangue do sangue vertido na cruz me faz vencer, me faz vencer, me faz vencer, Ele me faz vencer. Sangue de Jesus, venha sobre nós. Clame, 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 clame o sangue, clame, abra seus lábios e clame, abra seus lábios e clame. Vem, Senhor, restaurar a tua igreja. Vem restaurando o teu povo. Sangue de Jesus. Sangue de Cristo Jesus. Sangue do Cordeiro. Sangue vertido na cruz me faz vencer. Sangue de Cristo Jesus. Sangue do Cordeiro Imaculado. Sangue vertido na cruz me faz vencer. Você que está aqui, que você sofre de alguma enfermidade, você vai colocar sua mão sobre o seu coração. Se você sofre de alguma enfermidade, seja ela no corpo, seja ela na alma, seja ela no seu espírito, seja ela nos seus relacionamentos, seja qual for o tipo de enfermidade, se você sofre de alguma enfermidade, nós vamos clamar o sangue de Jesus agora, que cura, que restaura. Amém, amados? Sangue de Jesus, cubra esses irmãos, que estão doentes, que estão vivendo momentos delicados em suas vidas, seja no corpo, seja na alma, seja no espírito, seja na fé, nos relacionamentos. Pai, eu clamo agora, mediante o que a Tua palavra nos ensinou hoje, eu clamo agora o poder do sangue de Jesus, que quebra toda cadeia e que nos livra do cativeiro. Em nome de Jesus agora, enfermidade, saia pelo poder do sangue do Cordeiro. Pelo poder do sangue do Cordeiro, saia pelo poder do sangue do Cordeiro. Que você possa dizer agora, neste momento: eu recebo
sangue de Jesus. E a cura, eu recebo o teu perdão, a tua graça, a tua redenção. Amém. Aplauda o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Fala para o irmão que está do seu lado: o sangue de Jesus nos libertou e nos fez novas criaturas. Amém. Eu quero ver um povo que entendeu o poder do sangue de Jesus dançando na presença dele como um povo livre. Amém. Porque o povo de Israel, quando vencia uma batalha, eles cantavam e dançavam. E eu creio que pela fé, você venceu muita batalha aqui nessa tarde, no mundo espiritual. Amém. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Povo livre! Onde está o povo comprado pelo sangue do Cordeiro? Nova criação eu sou, rei e sacerdote sou, guerreiro vencedor, propriedade exclusiva de Deus. Nova criação eu sou, rei e sacerdote sou. Declare!
Sou curado e liberto. Sou filho e herdeiro.